todo o Brasil, todas as pessoas, todo mundo possa participar e opinar sobre cada item do relatório. Bem, mas assim, eu me lembro muito daquele dia porque em maio foi justamente quando nós nos conhecemos nessa articulação pela implementação da convenção, né? E daí surgiu a luta compartilhada e também uma amizade forte. Mas enfim, a gente estava lá para defender a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, para tentar fazer com que a Câmara aprovasse. Foi a primeira aprovação, né? E a gente conseguiu. Me lembro que teve gente, cadeira de roda, empatando a passagem no Salão Verde. Teve panelaço por conta da aprovação da PEC da Saúde. Foi um dia assim emocionante mesmo. E antes a gente tinha ido no STF para aprovação da utilização das células-tronco em pesquisas, né? E foi outro momento também histórico para o movimento e que contou com a participação de todos os conselhos estaduais, para ver como é importante essa articulação entre os conselhos estaduais e o Conselho Nacional, né? Para fortalecer essas grandes causas e essas grandes lutas, né? Então, eu acho até, Alexandre, até importante a gente frisar esse momento que quando se quer construir de uma forma democrática, sem impor certas barreiras, você consegue êxito e foi um momento que se pode dizer que com a antiga gestão do Conselho Nacional, com a articulação que foi feita nos estados, nós conseguimos fortalecer não só a questão da utilização das células-tronco, onde, lembra ainda, foi de primordial importância a nossa participação cobrando o posicionamento mais prático e objetivo do Supremo Tribunal Federal, como no turno da tarde a nossa união no Congresso Nacional, quebrando barreiras, participando de algumas reuniões dentro do Congresso Nacional, junto com os nossos representantes nos estados, e logramos êxito naquele momento ímpar para o segmento da pessoa com deficiência. Lembra ainda, Alexandre, se você se recorda? Nós andando dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, onde nós vimos pessoas, deputados ilustres, e como o deputado Ciro Gomes, o deputado Michel Temer, Paulo Maluf, o Clodovil, em todo aquele processo de votação, onde a gente ali pôde sentir como é que se é feito todo a argumentação política dentro do Congresso Nacional. E acho que foi uma das poucas vezes que o segmento da pessoa com deficiência teve tanta ênfase no Congresso Nacional, onde até tivemos momentos de tensão, onde segurança queriam nos tirar lá do Salão Verde, mas articulados, unidos, né? Principalmente naquele momento. Infelizmente hoje a gente passa por alguns momentos de certa forma discutíveis a nível nacional, a nível de articulação do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência com os conselhos estaduais e com os conselhos municipais. Essa fase tem que ser, a gente tem que tentar reaproximar, né? Reaproximar, porque a gente sabe que são mais de 24 milhões de pessoas com deficiência precisando de ações efetivas, né? Ações mais do que objetivas, com clareza nas suas definições e que tenha participação efetiva dos estados. Infelizmente hoje a gente não está tendo isso. Existe um distanciamento, né, que tem que ser discutido, porque cada vez que a gente se distancia do órgão representativo, que é o Conselho Nacional, a gente fica
sem guarda nos estados, sem guarda nos municípios, e isso diminui a nossa representação. Eu falo do estado pequeno, modesto do país, que é a Paraíba, mas que é o estado que percentualmente tem o maior número de deficientes do Brasil. A gente tem mais de 700 mil pessoas com algum tipo de deficiência, são 18,9% da nossa população. E esse distanciamento do Conselho Nacional repercute hoje efetivamente até na Constituição do Conselho, onde algumas diretrizes a nível de governo federal nós não temos participação, e nós, como representantes da sociedade civil, a gente precisa de respostas do Conselho Nacional. Bem, mas vamos explicar, porque nem todo mundo é militante, nem todo mundo tem experiência que vai ouvir, então vamos explicar o que é um Conselho de Direitos, né? O Conselho de Direitos é uma das formas de participação da sociedade civil nos governos, né? A forma de influir nas políticas públicas é através a maneira formal, né, institucional de influir nessas políticas são através dos conselhos de direitos da pessoa com deficiência, dos conselhos de direitos ou dos conselhos gestores, né, mas enfim, através dos conselhos. E esses órgãos, né, segundo uma normativa, são órgãos paritários que têm 50% de representantes da gestão e 50% de representantes da sociedade civil, geralmente representando segmentos, né? No Conselho Estadual aqui, por exemplo, a gente tem deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência física e deficiência múltipla e deficiência orgânica, que na verdade são deficiências por causas patológicas. E cada estado tem sua autonomia, cada município tem sua autonomia para montar seu conselho, mas para criar seu conselho conforme sua lei e a necessidade do município, mas existe uma diretriz do Conselho Nacional para normatizando e orientando esse processo. Então, cada segmento elege seu representante, né, e cada secretaria indica seu representante, né, cada secretaria de governo, para formar de forma paritária o colegiado e então se elege um presidente que vai representar esse colegiado. As decisões são feitas de forma deliberativa, ou seja, o colegiado é quem o presidente representa, mas o colegiado é quem decide, né? E essas decisões, dependendo da lei, têm um caráter mais vinculativo ou elas têm um caráter mais consultivo. A importância era que para as políticas públicas acontecerem de forma participativa e qualificada, é que as decisões do Conselho fossem mais vinculantes, né, sobre as políticas públicas, as recomendações, as resoluções, elas vinculassem. Então, quando o Conselho, por exemplo, vê que os órgãos públicos de um lugar não têm acessibilidade, a obrigação do Conselho é alertar o governo e denunciar para o Ministério Público e, enfim, tomar as medidas cabíveis para que essa situação mude, conforme as violações de direitos acontecem. Basicamente, isso. Tem algum complemento, Elosmar? Alexandre, é importante frisar que os conselhos nas suas diversas áreas, criança e adolescente, conselhos do idoso, conselhos das minorias étnicas, o próprio Conselho da Pessoa com Deficiência, ele tem um papel fundamental na questão da elaboração de uma legislação específica, principalmente nos estados e municípios, porque na maioria das vezes os nossos representantes nas assembleias, eles não têm conhecimento da legislação federal. E nada mais importante do que nós, dos conselhos, né, tentarmos fomentar essa discussão a nível de assembleias legislativas e câmaras municipais, para que direitos como acessibilidade, saúde, educação, trabalho e renda sejam executados por esse poder na forma da criação de leis, né? Porque eu acho que
existe um certo distanciamento dos conselhos com instâncias como as assembleias e as câmaras de vereadores, e principalmente com o Ministério Público. Eu acho que assim, quando se fala, ainda tem não sei se por desconhecimento ou até por um certo temor, ainda poucos de nós, a gente tendo os nossos direitos infringidos, a gente bate a porta do Ministério Público. É verdade. Eu acho que é importante, você lá na Paraíba, né, conduziu muito bem isso daí, essa articulação com o Ministério Público, né? O Conselho como um órgão norteador e que fiscaliza e que a política pública, e que também aciona o Ministério Público nos casos das violações de direitos. No caso de não conseguir resolver com suas resoluções, com suas orientações, caso se persista, caso seja um direito violado, o apoio do Ministério Público para mudança e transformação, né? Isso é importante também, que o Ministério Público seja atuante, esteja ligado nas questões dos direitos da pessoa com deficiência, porque nem sempre isso é bem entendido, ou é entendido na forma que o movimento de pessoas com deficiência acha interessante, ou na forma como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência diz, né? Que é a nossa lei maior, que tem status de Constituição hoje. E a Convenção, ela tem no artigo 33, ela determina como é que devem ser os conselhos de direito, os órgãos de monitoramento, né, da Convenção. Quem vai fiscalizar a implementação da Convenção? Então ele determina uma estrutura de monitoramento da Convenção. De entidades e órgãos, no caso. Né, uma entidade central. Tem que ter essa estrutura em nível nacional, né? O parecer que foi feito pela CORD fala que já existe a estrutura de implementação, porque esse artigo 33 da Convenção fala da estrutura de implementação, né? O framework de implementação, como diz, e o framework de monitoramento, né? O que a gente tem mais parecido no Brasil com essa estrutura de monitoramento são os conselhos de direito, né? Só que ele fala que esse órgão ele tem que ser independente conforme os princípios de Paris, né? Que tem que ter autonomia, autonomia política, condição de funcionamento e autonomia inclusive com relação aos recursos e os gastos financeiros. Só que os nossos conselhos de direito são paritários, ou seja, eles não são órgãos autônomos em si, porque tem metade do governo e metade da sociedade civil, né? Então a gente não pode considerar as organizações nacionais, os conselhos não são essas organizações nacionais de monitoramento. Aí a ideia é que o quê? Que além de não ser paritário, tenha uma evidência maior de algum setor específico? Na verdade, para cumprir a convenção, ou a gente faz uma releitura do papel do Conselho, inclusive o estudo que a ONU fez, né, sobre o artigo 33, ela ou faz uma reestruturação de mandato, de competência e de estrutura dos Conselhos de Direito, ou então se cria um novo órgão, uma nova estrutura, da qual os próprios conselhos podem até participar, mas é uma estrutura que tem essa independência. Essa independência e essa autonomia. Conselho gestor, tá? Na verdade é uma autonomia, né? Através do conselho gestor. Poderia ser um outro conselho, mas a diferença é porque o monitoramento da convenção não é uma coisa que se faz no modelo em que funcionam os conselhos, né? Tem que ter a participação, né, da sociedade civil, mas tem que ter também uma participação qualificada, no sentido de que tenha técnicos trabalhando o tempo todo. É político e é técnico. Entendeu? Então os conselhos, pelo próprio processo participativo, eles podem não funcionar bem com esse monitoramento. Aí eles falam que, por exemplo,